E aí, turma, tudo bom? Vou mostrar para vocês um resumo visual que eu fiz agora. Fiz esse resumo com base nesse livro que é Criatividade S.A. Foi um livro escrito por Ed Catmull e ele foi o fundador da Pixar. Ele fala um pouquinho aqui, não sobre animação, mas ele fala principalmente sobre como criar uma empresa inovadora, como criar equipes, como liderar equipes. E é um baita livro e eu vou mostrar para vocês esse resumo, beleza? A minha ideia é fazer um resumo por semana, então os próximos resumos eu já estou fazendo e a ideia é fazer sobre design, inovação e criatividade. Então, se vocês tiverem outras ideias de livros, podem me falar. Mas vamos ver então como é que foi esse livro aqui e eu explico para vocês tudo e deixo também na legenda o meu link do Notion e se vocês quiserem baixar em alta resolução esse resumo visual também, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, como eu comentei, né? Deixa eu testar aqui. Tá. Então, pessoal, como eu comentei, esse aqui é o resumo que eu fiz e é o resumo do livro que se chama Criatividade S.A., um resumo visual do fundador da Pixar, que se chama Ed Catmull. Ele escreveu esse livro principalmente para contar a história, né, de como ele criou os principais filmes que a gente tem hoje em dia de animação. Desde Toy Story até Os Incríveis, Monstros S.A., Divertidamente e vários outros. Mas nesse livro ele não conta só como ele criou esses filmes, mas ele também explica um pouquinho de como transformar uma empresa que é criativa, que precisa de criatividade, né, em algo que seja constante. Então, nesse resumo aqui, eu dividi entre as partes do capítulo. Então, aqui é o capítulo 1, né, parte 1, onde ele fala começando. Depois, capítulo 2 é a parte 2. E assim por diante, parte 3 e parte 4. E eu separei assim os principais conceitos, né, de cada uma dessas partes. E vou explicar para vocês agora. Bom, a primeira etapa aqui, que é esse trecho do resumo, ele fala um pouquinho sobre como que ele começou a Pixar. E para quem não sabe, a Pixar é um estúdio de animação 3D, né? O primeiro filme que eles fizeram foi aqui o do Toy Story, mas o foco não é na tecnologia, né? Que nem ele fala, que não é sobre a tecnologia. O mérito dos filmes está na contação de histórias, né? Então, como é que a história é contada. Então, o primeiro conceito é a história é soberana. Independente se tu tem o melhor hardware, melhor software, que a empresa Pixar, por exemplo, ela vendia os hardwares, né, e os softwares para as outras empresas. O foco não é só fazer o desenvolvimento tecnológico, né, mas sim ter uma narrativa legal, criar toda uma história. E daí traz um outro conceito também para a equipe, que ele fala bastante sobre confie no processo. Mas não de confiar no processo cegamente, né? De acreditar que vai funcionar no futuro, mas se estiver andando errado não dá certo. Na verdade, uma das diretoras, né, essa autora aqui, que é Catherine Sarafian, ela começou na Pixar desde o início da Pixar. Ela foi a produtora do filme Valente, por exemplo, e atualmente ela é uma das diretoras da Pixar. Mas ela falava sobre vislumbrar o processo, né? Então, vislumbre o processo. O que significa isso, né? Trabalhos para inventar algo novo, eles trabalham sempre, né, para tentar criar algo inovador, algo que não existe, e por isso o trabalho deles pode ser algo bem desafiador, como ela falava. Então, como é que tu vai para o trabalho todos os dias e como é que tu cria algo novo todos os dias? A ideia, então, é tu ir todos os dias pensando que tu pode aproveitar o teu dia, né? Que tu pode aproveitar o teu trabalho e desfrutar desse processo. Então, nunca pensando numa forma mais impositiva, mas vislumbrar o processo é o mais interessante. Depois dessa parte inicial, que ele fala várias questões de como é que a Pixar
se estruturou, ele passa para a parte 2, que eu acredito que é a parte mais importante do livro, onde ele fala sobre protegendo o novo. Então, tem dois conceitos aqui principais, que é sobre a mesa de reuniões que eles utilizavam e o banco de cérebros que eles utilizavam na empresa, né? Como é que eles faziam na Pixar. Primeira ideia que ele fala aqui sobre mesa de reuniões, ele comenta que no início da Pixar eles geralmente sentavam como se fossem mesas de reuniões tradicionais, né, do mundo corporativo, onde a gente tem o chefe aqui e esse chefe comanda a reunião, mas ele está sentado lá na ponta e faz com que esse formato aqui, né, de mesa, onde do lado do chefe está o subchefe, depois o diretor e depois o diretor executivo, diretor criativo. E lá na última cadeira está o estagiário para fazer algum comentário. E geralmente essas pessoas que estão na ponta, elas acabam não tendo muita oportunidade de fala, né? Então, a Pixar solucionou esse problema da mesa de reuniões para algo mais interessante, que eles chamavam aqui, né, como um formato de brainstorming. Então, ao invés de colocar uma mesa no centro, eles colocavam todas as suas ideias aqui. Então, cada ideia vinha num papel aqui e ia colando essas ideias num artboard ou na própria parede. E assim as pessoas iam discutindo sobre as ideias. Então, se a gente fosse pensar, né, nesse sentido aqui, vocês saberiam quem é esse cara? Ele é o chefe, ele é o estagiário, ele é o diretor criativo? Quem é esse e quem é esse? Não existe hierarquia, né? Não se cria uma hierarquia. Até ele comenta aqui que chegou uma época na Pixar que eles tinham que colocar nome nas cadeiras para identificar qual era a cadeira de cada um. E isso gera muita burocracia, gera muita hierarquia e as ideias não ficam livres, né? O estagiário, uma pessoa de um nível mais baixo, hierárquico, não pode dar suas ideias. Então a ideia de tirar a mesa é uma ótima solução para que todos os colaboradores possam pensar. E no design a gente faz muito isso, né? Todos os assessoramentos, todos os projetos que a gente faz, a gente geralmente bota na parede e conversa, né? Eu acho muito bacana. Imagina tu levar um cliente no teu escritório, ao invés de sentar numa mesa e tu ficar apresentando, poder discutir assim também com o projeto na parede. Ou até os membros da equipe, né? Seria bem interessante. Essa é uma ideia que eu acho fundamental dentro da área do design e dentro da área de empresas criativas. Outro conceito, então, é o banco de cérebros. E o que seria isso, né? Eles, na Pixar, se reuniam a cada 2 semanas, a cada um mês, principalmente para trocar ideia entre os projetos deles. Então, o que é o banco de ideias aqui? Então, fazer críticas no mundo das artes é algo que pode ser como pisar em ovos, que nem ele fala no livro. O banco de cérebros, então, era encontro mensal para equipes falarem, né, abertamente sobre seus filmes e produções. O que era isso? Eu tinha um cara que estava produzindo um filme, tinha outros que estavam produzindo outro filme. Eles se juntavam e falavam abertamente sobre as suas ideias. E daí cada um deles podia dar conselhos, recomendações para que a ideia do projeto ficasse cada vez melhor, ou para qualquer solução de projeto, né, ficar interessante. E esse banco de ideias, ele traz, por exemplo, o Up, que é um filme bem famoso da Pixar. Vocês já devem ter visto, né, devem se lembrar desse icônico símbolo aqui da casa voando com os balões. Mas no início, esse filme não era sobre o senhor lá e sobre o gurizinho que precisava ajudar alguém, né? Era mais sobre 2 príncipes que viviam no mundo fantástico, que caíram no mundo da Terra, e daí aquele filme não estava com um roteiro legal, não estava se construindo bem, e nesse banco de cérebros eles trocaram as ideias
e conseguiram evoluir bem até chegar nesse filme que é bem consagrado. E daí o autor fala, né, que no início todos os filmes são uma droga. Não importa qual brilhante seja o filme no final, o início dele, o processo inicial sempre é uma porcaria. Isso alivia bastante a nossa pressão, né? Porque geralmente a gente quer ter uma ideia muito boa desde o início. E o autor fala que não adianta. No início sempre vai ser uma porcaria. A gente precisa evoluir bastante. E trocar ideia com outras pessoas é fundamental. Por isso ele fala bastante também sobre a arte de dar feedbacks. E aqui dentro da área da arte, da criatividade, do design, às vezes é particularmente mais difícil porque uma ideia, a gente carrega aquela ideia até o final, né? A gente não quer que aquela ideia morra, mas às vezes a gente precisa ter mais ideias e a gente precisa acabar com ideias anteriores para que novas ideias interessantes surjam, né? Então, dar feedbacks constantes. Então, um projeto, só para vocês terem uma ideia, né? Um filme pode gerar 2, 3, 4 anos de desenvolvimento. E ao longo desse processo, reuniões mensais são fundamentais para esse feedback acontecer e para que o projeto desenvolva corretamente. Daí o livro tem vários exemplos legais, né? Vai trazendo várias ideias. E a parte 3 do livro fala sobre como construir e sustentar tudo isso que ele falou na etapa 1 e na etapa 2, né? E daí ele fala então sobre o método Pixar. Então, como é que eles fazem para ter uma qualidade em todos os filmes, né? Como é que eles conseguem transformar isso em algo que é quase sistemático. Todo novo filme da Pixar é um filme que é líder de bilheteria, que vende bastante, que faz bastante sucesso. Então, primeira etapa aqui, primeira questão do método é reuniões diárias. Eles estão sempre conversando, sempre fazendo reuniões, as famosas dailies, onde as pessoas podem falar rapidamente o que estão fazendo, saber o que os outros estão fazendo. Em segundo lugar, viagens de pesquisa. Então aqui tem fotos no livro que mostram como que eles fizeram para fazer essa posição, esse estilo aqui de ilustração da personagem Valente. E todos eles tiveram curso de arqueria para poder ter uma noção, né, de como fazer animação. Então, viagens de pesquisa, conhecer o contexto, muito do que a gente fala sobre design, né, de design centrado no usuário, né, conhecer para quem que a gente está projetando. Isso é bem importante, eles falam bastante nesse segundo nível. Depois eles falam sobre o poder dos limites. Então, não adianta a gente ter liberdade criativa para fazer um monte de coisa, mas a gente também tem os nossos limites, né? Limites tecnológicos, limites humanos, limites de tempo. E a gente poder mensurar isso e saber que a gente não vai ter criatividade infinita, não vai ter tempo infinito para fazer um filme, isso é bem importante. O quarto item aqui é sobre integrar tecnologia e arte. Não basta ser um filme mais tecnológico, mas não tem algo artístico, não tem algo de narrativa, não tem contação de histórias. Então a arte e a tecnologia, elas andam juntas e é importante elas se conectarem, se relacionarem. Em quinto lugar, ele fala sobre experimentos curtos. Então, dentro da Pixar, eles faziam os curtas-metragens de 15, 25 minutos. E esses filmes, eles passavam antes do longa-metragem, né? Dentro do design, eu gosto bastante de relacionar isso daqui com projetos paralelos. Então, eu, particularmente, né, sou formado em design de produto, projetos paralelos. O que seria projetos paralelos, né? Eu sou formado em design de produto, mas eu sou ilustrador também, eu faço resumos visuais, eu faço facilitação gráfica, eu ilustro. Então, eu gosto de ter outras coisas também, além do que a minha formação inicial é, para que eu possa ir experimentando também. Então, quanto mais experimentos curtos eu possa ter,
mas eu também vou abrindo possibilidades. Depois, o sexto nível é aprender a ver, e aqui é basicamente aulas de arte, né? Aulas de percepção e Gestalt. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas recomendo que estudem sobre a psicologia da forma, né? E nesse trecho aqui do livro, ele fala das aulas de arte, onde os alunos não, né? Os parceiros da equipe lá da Pixar estudavam juntos para poder aprender a ver e ter esse senso crítico e cognitivo. Depois o sétimo, depois do lançamento, depois que terminou o filme, fazer uma reunião de alinhamento para ver o que a gente aprendeu, o que a gente errou, poder traçar, né, os nossos aprendizados, o que poderia ser melhorado em cada projeto. E por fim, continuar sempre aprendendo, né, sempre com aquela ideia de iniciante, com aquele sentimento de que não está perfeito e sempre melhorar. Então esse aqui seria os 8 passos do método da Pixar que ele passa no livro, na parte 3. E depois que ele falou 1, 2 e 3 sobre a Pixar, no quarto e último capítulo, ele fala sobre o processo da Pixar, que era uma empresa de poucos funcionários, né, 45 funcionários, para uma mega produtora de vídeo que foi comprada pela Disney. E daí aqui, nesse capítulo, ele fala sobre testando o que sabemos. Porque eles sabiam que funcionava muito bem numa empresa pequena. E daí aqui que entra também a história do Steve Jobs dentro do livro, né? Para quem não sabe, Steve Jobs ele comprou a Pixar no início da história da Pixar. E ele foi um dos grandes apostadores do filme aqui do Toy Story. E depois de décadas com a Pixar fazendo sucesso, a Disney comprou por 7,8 bilhões de dólares. Então, nesse capítulo aqui, falando sobre como a Pixar foi comprada pela Disney, e daí, quando foi comprada pela Disney, fala toda sobre as discussões do Steve Jobs, querendo vender a Pixar e como que ele fez essa relação com os diretores criativos, diretores fundadores da empresa, né? E eles entraram num consenso de que valeria a pena vender para Disney. E daí, eles queriam, uma das prerrogativas era eles queriam manter a cultura, né? Manter a cultura da Pixar dentro da Disney. E que não virasse uma competição, né? Já que a Disney também tinha ótimos diretores criativos, ótimos roteiristas, produtores. Então, eles conseguiram pegar toda essa cultura anterior, né, da parte 1, 2, 3, e aplicar na Disney e mostrar que isso podia ser sistemático e que poderia ser viável mesmo numa grande empresa. E isso funcionou justamente porque eles conseguiram fazer daí grandes filmes, né, como Frozen, Procurando Nemo, Carros, Soul e etc. Vida de Inseto foi antes da Disney, né? Então, todos esses filmes, não me lembro se Procurando Nemo foi antes também, mas com certeza Frozen veio depois da compra, Soul também, Carros. Então, esses filmes foram filmes bem importantes para a Pixar e que foram alavancados com todo o conhecimento e capacidade de distribuição que a Disney tem, né? E no final, uma das frases mais legais do livro, na minha opinião, o autor ele fala que a meta dos filmes, né, não é sobre deixar mais fácil de produzir ou no próximo filme vai ser mais tranquilo de se desenvolver ele, mas a meta é sempre pela excelência. Então ele fala no final do livro que não é a facilidade, né? A meta não é deixar mais fácil, mas a meta é sempre pela excelência. E isso é o mais interessante de ver, né? Dentro de toda essa história aqui de filmes, ele conseguiu com certeza fazer com que todas as produções fossem excelentes. Então esse é o resumo visual. E essas são as principais partes do livro
que eu acho importante vocês darem uma conferida, né? Tanto da parte 1, da parte 2, banco de cérebros, a questão das mesas de reunião e também como se estrutura o filme. Então, vocês podem conferir nesse sentido aqui esse resumo e sintam-se à vontade também para ler esse livro e fazer o resumo de vocês. Beleza? Então, nos vemos no próximo resumo.